Olá a todos! Hoje teremos o tema desenvolvimento de habilidades pessoais. Não somos bons em tudo, mas cada um de nós pode ser brilhante em algo. Quero que vocês pensem sobre isso, porque nós vamos falar sobre talentos. Quais talentos vocês julgam ter? Podemos pensar nos talentos como, ora, talentos naturais, espontâneos ou aqueles desenvolvidos durante toda uma vida. Que talentos você tem? Quais são aqueles que você identifica serem naturais e aqueles que você, ao longo da tua trajetória, pôde desenvolver em cursos, em treinamentos ou até com experiências pessoais que você obteve? Eu vou falar sobre alguns talentos e eu gostaria que vocês fizessem um exercício de identificar quais destes talentos eu vou falar aqui e que vocês julgam ter. Alguns talentos, então, voltados aos nossos comportamentos ou às nossas competências, chamadas soft skills. Qualidade pessoal, colaboração, empreendedorismo, humildade, comunicação, inovação, integridade, prudência, pensamento estratégico, excelência, reflexão, harmonia, autenticidade, positividade, adaptação, simpatia ou empatia, agilidade nos processos profissionais, realização, disciplina, controle emocional ou inteligência emocional, proatividade, foco, autorresponsabilidade. Alguns talentos, entre tantos, que a gente pode identificar se temos, se precisamos desenvolver e se esses talentos estão dentro daquela nossa carreira, em nível de necessidade, de essência. Então façam esse exercício, e de vez em quando se olhem para ver o que mais vocês podem estar desenvolvendo em vocês como pessoas e profissionais. Identificar nossos talentos e pontos frágeis, o que precisamos evoluir, é o primeiro passo para crescermos enquanto pessoas. E precisamos estar abertos ao aprendizado permanente, contínuo, para que mudanças comportamentais importantes na nossa vida ocorram. Sobre liderança, os líderes não nascem prontos, eles se fazem. O que a gente pode entender com relação a essa frase? Que durante toda uma vida, a gente gera essa vida e a gente se posiciona com muito desenvolvimento. É assim que a gente cresce como ser, como pessoa e como profissional. Então não parem as suas evoluções. Ora, se desenvolvam tecnicamente em assuntos, em temas que vocês ainda não dominam e também não deixem de se desenvolver sobre aspectos comportamentais, sobre essas fragilidades que vocês, todos nós temos. Então, gente, para sermos bons líderes, para sermos bons profissionais, precisamos deste autodesenvolvimento. Com base nesse conceito sobre liderança, de desenvolvimento continuado, evolução permanente, nós compreendemos que todos os líderes podem ser formados com relação às suas hard skills e às suas soft skills, além desses talentos que a gente acabou citando anteriormente. E o que são, de fato, essas hard e soft skills? E o que são as hard e soft skills? As hard skills refere-se ao nosso know-how, ou seja, know-how técnico, todos aqueles cursos que nós ingressamos e que a gente absorve conhecimento a partir deles, ou seja, que nos dá a condição de desenvolvermos um trabalho no sentido mais processual. São habilidades específicas que nós vamos buscando durante também uma jornada de vida. São as skills tangíveis, ou seja, aquelas que são ensináveis. E skills entendemos então como as nossas habilidades, aprendidas, e algumas, como a gente já viu anteriormente, que são já espontâneas, já estão no nosso talento natural. Por exemplo, uma certificação em RH, um teste de proficiência em um idioma estrangeiro, ou até uma experiência junto a um ERP, são skills técnicos, ou seja, são chamadas hard skills. As soft skills, elas já são traços de comportamento e personalidade, que é o que um programa de coaching mais desenvolve naquele profissional que se destina a essa condição de evolução.
Em processos de recrutamento e seleção de talentos, ambas, a hard e a soft skills, elas têm a sua significância. Isso é tão importante a gente saber sobre esses dois conceitos para a gente interagi-los com vários processos do RH, já que aqui estamos dentro de um curso de recursos humanos, né, de gestão de pessoas. Algumas soft skills para líderes, entre elas autoconhecimento, inteligência emocional e relacional, espírito colaborativo, comunicação assertiva e gestão de pessoas, entre tantas outras, são então várias das habilidades que hoje vocês profissionais de RH e todos os demais líderes podem colocar na sua rota para que haja crescimento, maturação sobre cada uma delas. As hard e soft skills no coaching, elas são contempladas durante todo o programa. Já que o coaching ele tem uma duração de quase um ano, são 10 encontros, né, de 1 hora e meia, nesses encontros individuais são tratados tanto as hard quanto as soft skills, porém mais as soft skills. Porque coaching, mais uma vez, ele interage com os nossos comportamentos e ele se esforça durante todo o programa, esse coach, esse profissional que está ali treinando o outro, para que o seu comportamento se lapide e ele possa entrar em cena como um bom líder, como um bom colaborador em aspectos, então, de inteligência relacional. O modelo de coaching para performance, um modelo bem exclusivo, ele se concentra, então, em fazer esse refino de habilidades, ora relacionais e ora intelectuais, mas todas dentro de um conjunto que se entende como soft skills. Identificar nossos talentos e nossos pontos frágeis é o primeiro passo para crescermos enquanto pessoas. É preciso estar aberto ao aprendizado permanente para que mudanças comportamentais, então, realmente se façam. E, gente, isso depende somente de cada um de nós. Programas, técnicas, metodologias ágeis, existem muitas no mercado. Mas enquanto a pessoa não estiver aberta para esse processo de evolução individual, ela não dá um passo à frente, ela paralisa. Então vamos olhar com carinho o que realmente esse mercado nos oferece dentro do nosso nicho de carreira e vamos buscar essa continuidade de aprendizado. Uma das competências mais requisitadas para lideranças ou para futuros líderes é o autoconhecimento. O que vem a ser esse autoconhecimento? É um conhecimento do eu, das características comportamentais que temos, que acabam nos caracterizando por si próprio. Nós temos o autoconhecimento como uma chave mestra para o desenvolvimento de uma vida executiva. Então, se você que está neste curso de RH deseja uma vida profissional em nível mais seniorizado, deseja galgar uma carreira vertical, ser um executivo e de sucesso, um gestor que tenha todo um desenvolvimento, não só comportamental, mas estratégico, então o autoconhecimento é esse chão. Essa base que vai te sustentar numa carreira mais longeva. E o que é esse autoconhecimento quando você começa a entendê-lo na prática? É um olhar sobre você mesmo. Você sabe qual é o impacto que você tem no meio por onde você passa? Quando você começa a fazer perguntas coaching sobre você, você chega mais rápido nessa automaturidade sobre o seu eu. Quando a gente entra num processo, então, de refino coaching, nós temos algumas ferramentas que podem nos assessorar. Uma das ferramentas que eu vou aqui apresentar para vocês, de uma forma bem interativa, é o mapa. O mapa, ele nos dá exatamente o caminho a seguir sobre essa perspectiva, sobre esse olhar sobre si mesmo, né? E aí gerando esse autoconhecimento que tanto o mercado busca, se temos ou não. Por exemplo, né, a autoavaliação. Você tem hábito de se autoavaliar? Como é que a gente pode se autoavaliar num quesito mais específico como nos rege o programa de coaching? É o teu ponto de vista. Então, como você se vê? É a percepção que você tem sobre você mesmo. Isso a gente entende como uma autoavaliação. Então, às vezes, um olhar que você dá para você, quando você mergulha no seu interior, no seu mundo interior, faz você se questionar: quem sou eu? Quais são as minhas principais características, as minhas habilidades? Quais são esses meus talentos, né? Como é que eu me vejo? Então, uma perspectiva sua. E aí nós temos, num segundo contexto, a percepção alheia.
Qual é o ponto de vista das pessoas sobre você? Você já parou para perceber, para pensar? Você já parou para perguntar, fazer uma pausa no teu dia a dia e colher um feedback sobre o comportamento que você tem na visão do outro? Como é que ele te percebe? E aí você tem, num terceiro momento, o estado atual. Ou seja, aonde você está? O que você tem nas mãos? Seja em nível de carreira, seja em nível pessoal. E nós temos um alvo, para onde é que nós estamos indo? O que vocês realmente querem? O que eu quero para a minha vida? Em todos os aspectos, no nível de vida ampla. Então esse mapa, ele vai dando esse autoconhecimento por perguntas exatamente como essas que a gente aqui passou. Você se perguntando sobre você perguntando para o outro sobre a percepção dele com relação a você entendendo o teu momento atual, o que você tem nas mãos, ou seja, que vai te ajudar a chegar no teu alvo futuro, e também você indo para esse alvo, tendo a certeza de que é lá que você quer estar daqui a algum tempo. Então esse é o nosso mapa que gera também autoconhecimento. E aí, gente, como ferramenta de coaching, vai nos vislumbrando um novo caminhar. Descobrir o seu porquê. Se questionem, qual é o seu porquê? Quem é você? O que te move? O que você precisa mudar para ser mais feliz e ter uma vida mais plena? Porque quando nós questionamos esse nosso porquê, a gente não entra somente num cenário profissional. A gente também entra num cenário de vida pessoal. As técnicas de coaching, elas desenvolvem não só essas nossas competências, mas também elas clarificam a nossa caminhada e nos ajudam a descobrir esses nossos porquês. Serão apresentadas algumas dessas técnicas no nosso próximo encontro. Até lá!